Uma dívida de mais de R$20 mil pode levar o Sindicato dos Mineiros de Criciúma a perder a sede. Sem a Casan, o serviço de saneamento de Morro da Fumaça já tem um novo gestor. Em Içara, o Hospital São Donato lança campanha para que a comunidade possa contribuir com a instituição. Nas mãos do presidente Michel Temer, o veto ou a sanção a um projeto que esvazia o poder do Tribunal de Contas da União. Em uma reportagem especial, a história da família imperial portuguesa no Brasil e os herdeiros que continuaram por aqui. E a Casa Guido em Criciúma vai ter casa própria. A instituição alcançou R$1 milhão em doações. A gente fala sobre essa campanha. E tem ainda no esporte o retorno de um velho conhecido da torcida tricolor. Leandro Melo está de volta ao Tigre. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Quarta-feira, dia 18 de abril de 2018. Informe Região está no ar. Uma dívida de mais de R$20 mil pode levar o Sindicato dos Mineiros de Criciúma a perder a sede. O espaço foi a leilão por determinação judicial. Vamos conferir na reportagem. Nos áureos tempos do carvão, o sindicato já foi considerado um dos mais importantes do país. Hoje, chafurdado em dívidas, o presidente tenta reoxigenar financeiramente a entidade. Nesta quarta-feira, uma nova bomba. Em virtude da falta de pagamento da taxa do lixo, o prédio onde é a sede do sindicato poderá ir a leilão. Segundo o líder sindical, a dívida foi gerada entre 2000 e 2004 pela antiga administração. Ainda conforme o sindicalista, na época, o sindicato arrecadava cerca de R$100 mil por mês e o débito com a prefeitura era de R$4 mil. Com o passar do tempo e com os juros, o montante do valor ultrapassa a casa dos R$20 mil. Sem dinheiro em caixa, o presidente do sindicato agora busca alternativas para que o compromisso seja honrado. A manobra para encontrar uma saída não será fácil, já que a arrecadação mensal do sindicato é praticamente o valor da dívida. Primeiramente, tentar reverter essa decisão pelo fato de nós não ter sido intimados nos autos do processo e também para ganhar tempo e levantar esse montante desse dinheiro, sendo que hoje nós não temos em caixa. O Sindicato dos Mineiros continua hoje mergulhado em dívida, herança essa que nós pegamos da antiga direção. Estamos há tempo procurando autoridades políticas da nossa região, a Assembleia Legislativa, a Câmara de Vereadores e alguns políticos para tentar achar fundos e recurso financeiro para tentar levantar alguns valores. O presidente se mostrou preocupado com a possibilidade de perder um imóvel que, segundo ele, está avaliado em R$7 milhões. Se não bastasse o embate jurídico com a prefeitura, outras dívidas estão tirando o sono da atual diretoria. Sim, fica impossível. Inclusive, nós temos mais dívidas. Nós temos uma dívida com o INSS que ultrapassa a casa de R$1 milhão, R$1 milhão, e que nós precisamos, de qualquer forma, resolver esse problema. Ou daqui a pouco vai ser uma execução federal e a qual nós não vamos ter para onde correr. Vamos ter que solucionar. Havia uma direção aqui dentro que defendia os direitos dos trabalhadores, que inclusive estão empenhados contra a reforma da Previdência, só que os mesmos não pagavam a contribuição dos trabalhadores do sindicato, não associados, dos trabalhadores que trabalhavam aqui. Mas, apesar da situação difícil, o sindicalista está otimista quanto a um desfecho favorável desta história. Quando nós ficamos sabendo dessa decisão do leilão pela imprensa, a gente procurou o nosso corpo jurídico, estamos confiantes no nosso jurídico e temos a certeza de que a comissão provisória vai resolver esse problema. Ciente da gravidade do caso, o líder sindical quer encontrar uma saída para o imbróglio. Não, com certeza. O sindicato quer pagar essa dívida, uma dívida com o município e como qualquer cidadão, como qualquer empresa, nós precisamos pagar essa dívida. E o serviço de saneamento de Morro da Fumaça já tem um novo gestor. Conforme já mostramos aqui no Informe Região, a Casan não atua mais no município.
A empresa Atlantis Saneamento de Tubarão foi contratada pela Prefeitura de Morro da Fumaça nesta terça-feira. A empresa substitui a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, que antes era responsável pelo serviço. O serviço de água e esgoto da cidade agora foi assumido pela Prefeitura, que contratou a empresa para garantir a funcionalidade do sistema. O contrato foi feito em caráter emergencial por 6 meses e a empresa vai realizar a operação do sistema de captação, tratamento, distribuição e atendimento comercial. Para isso, um departamento será criado pela Prefeitura para a realização dos trabalhos, o Morro da Fumaça Saneamento. A Casan deixou de ser a responsável pelo serviço após a Prefeitura entrar na Justiça para mudar a gestão. O prefeito de Morro da Fumaça, Noy Coral, alegou problemas no serviço prestado pela empresa, como equipamentos sucateados e falta de manutenção. A seguir, nas mãos do presidente Michel Temer, o veto ou a sanção a um projeto que esvazia o poder do Tribunal de Contas da União. Em Içara, o Hospital São Donato lançou uma nova forma de a comunidade contribuir com a instituição. Além da contribuição espontânea pela fatura de energia, agora a comunidade também pode ajudar o hospital de outra forma. Por meio de uma parceria com entidades do município, a instituição de saúde lançou o sorteio de um caminhão. O veículo a diesel, modelo 1997, foi doado pela Copasa para que fosse revertido em benefício da Fundação Filantrópica. O veículo será sorteado por meio de uma campanha feita com mais de 10 entidades que já são parte ativa da gestão do hospital. Para participar da ação, bilhetes são vendidos a R$ 100, com 10 números. O vencedor da campanha será conhecido no dia 1º de setembro. Conforme a direção da instituição, o valor arrecadado deve auxiliar no custeio do atendimento do Hospital São Donato. O Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União fecharam um acordo de leniência com empresas de publicidade. Mais de 50 milhões de reais que foram desviados poderão voltar para os cofres públicos. Por outro lado, está nas mãos do presidente Michel Temer o veto ou a sanção a um projeto que esvazia o poder do Tribunal de Contas da União e dificulta o combate à corrupção. O projeto de lei que altera as regras para punições de agentes públicos pelos tribunais de contas e pela Justiça deve ser sancionado pelo presidente Michel Temer com possibilidade de incluir alguns vetos. A proposta passou pelo Senado e pela Câmara, onde foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça sem passar pelo plenário. Depois seguiu para o Palácio do Planalto, onde espera uma decisão do presidente até o dia 25 deste mês. Um dos artigos questionados pelos ministros do Tribunal de Contas da União prevê que o agente público só responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. Segundo o TCU, se esse ponto virar lei, o agente público não será punido nos casos de negligência, imprudência e imperícia. Por outro lado, juristas que atuaram na elaboração do projeto de lei enxergam nas mudanças a possibilidade de uma imputação mais justa de punições a servidores que cometeram crimes. A área jurídica da Casa Civil ainda está analisando o texto, mas o presidente tem tratado o tema com auxiliares. Depois de se reunir na semana passada com o senador Antônio Anastasia, do PSDB, que é o autor do projeto, Temer recebeu nesta segunda-feira 4 ministros do TCU. Eles reiteraram o apelo pelo veto integral ao projeto. Segundo assessores do presidente, apesar dos apelos do TCU, da Associação dos Magistrados, procuradores e auditores que pedem o veto, há uma corrente contrária que quer a sanção do texto e que inclui uma parcela importante do empresariado. O setor produtivo reclama que alguns agentes públicos deixam de respaldar algumas decisões por medo de serem responsabilizados por irregularidades que desconheciam
no momento da assinatura. A Procuradoria-Geral da República também defendeu o veto ao projeto, porque entende que o texto pode dificultar o combate à corrupção. Em tese, segundo a PGR, se sancionada a nova lei, obrigará órgãos públicos a fazerem um levantamento sobre os impactos econômicos, sociais e administrativos antes de pedir a revisão de um contrato. A proposta, de acordo com procuradores, gera o risco de converter os órgãos de controle e da justiça em órgãos de consultoria da própria administração. Uma boa notícia é que, pela primeira vez, órgãos de investigação do governo federal, como a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, assinaram um acordo conjunto no âmbito da Operação Lava Jato. Trata-se de um acordo de leniência, firmado com empresas de publicidade e comunicação, que juntas devolverão aos cofres públicos 53 milhões e 100 mil reais. Durante 2 anos nós vamos acompanhar a implementação das recomendações feitas pela CGU e pela AGU em relação aos programas de integridade, para que a empresa realmente passe a ter um funcionamento mais ético, mais íntegro e a gente tenha mais segurança no futuro. Serão ressarcidas a Caixa Econômica Federal com quase 35 milhões, a Petrobras com o valor de 7 milhões, o Ministério da Saúde com praticamente 6 milhões, a BR Distribuidora com valor superior a 3 milhões, a Apex com quase 2 milhões, o Tribunal Superior Eleitoral com 168 mil e o CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com 3 milhões e 800 mil reais. O dinheiro já está em conta judicial, nós vamos fechar os cálculos, porque houve rendimento desses valores desde a data que eles estão, vamos fazer uma adaptação ao percentual de lucro de cada contrato. Eu imagino que mais 30 dias, aí, em torno de 30, 40 dias, esse dinheiro devem estar sendo direcionados para os órgãos e entidades que foram lesados. É importante porque retrata que estamos caminhando e avançando no rumo adequado, que é o trabalho integrado, dialogante entre as principais instituições envolvidas na política de leniência do nosso país. A seguir, no esporte, tem reforço do Tigre, já é um velho conhecido da torcida tricolor. A história da família imperial portuguesa no Brasil começou em 1808, com a chegada da monarquia em Salvador. Em 1813, os monarcas voltaram para Portugal, mas alguns de seus herdeiros continuaram por aqui. Portugal envia a família real para o Brasil em 1808. A comitiva era composta por 36 embarcações. Traziam, além dos monarcas, milhares de pessoas. Comerciantes, banqueiros, gente poderosa. Todos fugindo das tropas de Napoleão. O Brasil começa a ganhar importância mundial a partir desse momento? Já havia uma importância comercial da colônia do Brasil, mas realmente o Brasil ganha uma importância política com a vinda da família real portuguesa para cá e a sede das decisões políticas sendo o Brasil. Que Brasil eles encontraram aqui? Uma colônia com mais de 300 anos de exploração. Eles trazem a missão francesa, a missão artística francesa para o Brasil, Debré, Rugendas, cria o Jardim Botânico, Superior Tribunal de Justiça. O Rio de Janeiro passa a ser realmente uma Lisboa, só que com um atraso de 300 anos ou de 1000 anos. Mas o Brasil, nesse momento, entra no mundo, no mapa mundial. A monarquia foi peça fundamental para que os interesses da elite fossem mantidos e também a proteção para o nosso território. Um país tão grande precisava de um rei. Assim que a família real portuguesa chega, ela eleva o status do Brasil de colônia para reino e automaticamente, principalmente no Rio de Janeiro, algumas instituições são fundadas. Então, algumas escolas militares, o próprio Banco do Brasil é fundado, e para abarcar toda essa sede de decisões políticas e também a questão cultural da coroa. De 1808 a 1821,
Depois de 13 anos, a corte volta a Portugal, mas deixa aqui um representante, Dom Pedro II. Após o golpe militar de 1889, que é assim que a historiografia de uns 20 anos para cá chama a proclamação da República, né? Um golpe militar, Dom Pedro II vai com a família para a França, mas no começo do século XX eles voltam para o Brasil e se estabelecem no Rio de Janeiro. Inaugurado em 1895, o Museu do Ipiranga é um dos mais completos do Brasil. Ele possui um acervo de 125 mil itens do século XVII até meados do século XX. Um acervo que nos conta uma história com uma riqueza de detalhes da independência do Brasil. O museu está fechado para obras de restauração, mas peças vivas da história ainda estão vivas. O príncipe Dom João Henrique de Orleans e Bragança, que recebeu o título de cidadão paulistano, é o tataraneto de Dom Pedro II. É permitida a continuidade do título de família imperial, Sua Alteza Imperial, aos descendentes de Dom Pedro II, até hoje. E a família imperial até hoje guarda alguns valores históricos, culturais, tradicionais da família imperial que governou o Brasil até Dom Pedro II. Um legado que não só fez história, mas marcou a identidade cultural do Brasil que somos. O que fica da vinda da família real para o Brasil é que, através da família real, da vinda da família real, a gente tem essa unidade territorial. Nós perdemos só 3 colônias, nós conseguimos manter. Você olha para a América Latina, ela é toda fragmentada em vários países, né? Talvez se o Brasil não tivesse essa primazia da família real, essa vinda da família real para o seu território, hoje o Brasil seria um país fragmentado. O grupo pela Unidade Infanto-Juvenil de Oncohematologia, a Casa Guido, como é conhecida, agora pode ter uma casa própria. Uma campanha que começou há quase 2 anos para arrecadar dinheiro para a compra da sede alcançou o objetivo hoje. R$1 milhão. Essa foi a meta traçada em agosto de 2016. O valor é para comprar a casa onde hoje as crianças e adolescentes são atendidos pela instituição e que até então era alugada. Com a compra do espaço, a instituição passa a ter mais segurança com relação aos atendimentos, além de se enquadrar em projetos assistenciais que têm como requisito o imóvel registrado, por exemplo. Uma conquista e tanto a ser comemorada como mais uma batalha vencida por crianças e famílias que já lutam diariamente contra o câncer. Liderado pela instituição, o projeto da compra da sede foi abraçado por centenas de pessoas em toda a região. Diretoria, embaixadores, colaboradores, voluntários, famílias e a comunidade. O valor total foi arrecadado por meio de campanha, com diversas ações, como a implantação de uma equipe de telemarketing, a distribuição de carnês solidários, bazar de produtos novos e usados, entre outras ações capitaneadas pela instituição e até por grupos voluntários. 4 contas em bancos diferentes foram abertas para auxiliar as doações, sendo que o valor total arrecadado ao longo dos meses foi investido para que continuasse rendendo. Tudo o que foi doado era contabilizado diariamente e os valores atualizados no portal da transparência, disponível no site da Casa Guido. Amanhã, a partir das 10 horas da manhã, a Casa Guido convida famílias atendidas, voluntários, embaixadores, imprensa e a comunidade em geral para um ato simbólico em frente à instituição para celebrar a conquista. E agora a gente fala de esporte. Um velho conhecido da torcida carvoeira está de volta. A diretoria tricolor apresentou mais um reforço para o meio-campo do técnico Argel. O sorriso no rosto não esconde a felicidade de Leandro Melo em retornar ao clube que o revelou para o futebol nacional. O volante chega com a missão de reforçar a pegada no meio-campo e auxiliar o sistema defensivo na marcação. Uma nova oportunidade de alguém que conhece bem o Criciúma. E se o Bonfilho a casa torna, Leandro Melo está de volta. 12 anos depois de deixar o Heriberto Wilson, o jogador, que foi um dos destaques no Hercílio Luz no Campeonato Catarinense, tem a chance de mostrar à torcida carvoeira que tem condições de brigar por uma vaga no time titular do técnico Argel. Disputa esta que promete ser bastante interessante. Barreto, Jean Mangabeira, Liel. Dos 3, 1. No máximo 2 vão figurar no time titular do Tigre. Porém, além de concorrente nos treinamentos, o experiente jogador também quer atuar em outro setor dentro do clube, na psicologia.
Hoje o Jean está muito bem, o Liel chegou do Tubarão depois de um grande campeonato, o Barreto dispensa comentários, tem uma história dentro do clube já, e eu venho para brigar, venho para somar, venho para ajudar esses garotos mais jovens, com a minha experiência de conversar nos treinamentos. O Arjão me pediu isso, eu quero muito estar conversando com os jogadores mais jovens, porque tudo que eles vão passar, a gente já passou, então eu tenho meio que uma obrigação de tentar conversar, tentar orientar, para que eles amadureçam o mais rápido possível, porque a gente vê que o Criciúma tem bons valores, então desses bons valores o Criciúma pode conseguir grandes conquistas e fazer grandes negócios também com esses jogadores jovens que tem hoje no elenco. Sem chances em sua primeira passagem no Tigre, o volante não demonstra ressentimento. Ao contrário, Leandro está orgulhoso em voltar a defender as cores do Carvoeiro. É um sonho de quem foi revelado aqui. Na época eu não tive muita oportunidade, agora volto maduro, né, com 32 anos, para viver essa experiência que para mim vai ser a melhor experiência da minha vida. E eu volto maduro e para querendo ajudar muito o Criciúma, a botar o Criciúma novamente na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Apesar da idade que chegou com o tempo, a garra, a pegada e a vontade do atleta continuam a mesma. Sinais de que a torcida carvoeira verá em campo um jogador extremamente dedicado. Isso é a minha característica, sempre foi assim, né? Eu fiquei 7, 8 anos no futebol paulista, mas não perdi isso, né? Então, essa é a característica do Leandro Melo, é pegada, é disposição, é cobrando meus companheiros ali, sempre pro bem da equipe e podendo também ajudar. Aqui a gente tem um grupo novo, então quero poder ajudar com a experiência que eu tenho já, poder passar para esses meninos mais jovens a tranquilidade dos jogos, durante os jogos, porque a gente vai encontrar jogos muito difíceis, adversários aí de Série B, até de Série A, e então acredito que vou poder ajudar muito a nossa equipe nesse Campeonato Brasileiro. O Informe Região vai ficando por aqui e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Uma boa noite.